Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Sábado é dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, mas ao invés da gente falar sobre política, sobre questão de economia e etc., nessas 2 semanas a gente separou para mostrar o que seria melhor no mercado. E a gente fez um vídeo na semana passada que foi muito bem falado sobre small caps, e nessa semana a gente vai mostrar como as small caps também pagam dividendos. Vamos ver algumas small caps que pagaram dividendos ao longo dos últimos 15 anos, por exemplo, e outras que pagaram ao longo dos últimos 5 anos pelo menos 3% de yield também. E a gente vai ver qual foi o resultado dessas empresas, tanto no último ano, nos últimos 3, nos últimos 5, comparativamente àquelas que não pagam dividendos. E aí vocês vão ter um pouquinho mais de ciência para poder investir melhor nas suas próprias carteiras de ações. Tá? Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já vai começar. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante a gente dizer que esse vídeo de hoje, assim como o da semana passada, está muito alinhado com aquela nossa tese que Ibovespa nesse ano vai para cima de 160 mil pontos. Existe um alinhamento para mim que é muito interessante, que significa o quê? Que a gente tem hoje uma inflação controlada, não existem tantos choques aí externos, embora se você pesquisar bem no Google e nos jornais, você sempre vai encontrar algum problema, mas a gente já mostrou que eles não são tão fortes quanto nos anos anteriores para a inflação sair da meta. A gente tem no Brasil já uma queda de juros, nos Estados Unidos uma possível queda de juros no máximo a partir de junho desse ano já deve começar também. Além disso, aqueles riscos de recessão econômica e etc., ou China crescendo menos do que o normal, estão cada vez mais indo para o espaço. Então a gente tem aí um cenário que cada vez mais se mostra benigno e por isso que a gente acredita que a bolsa vai acabar subindo também. E quando a bolsa sobe, a gente sabe que o efeito mais explosivo é nas small caps. Na semana passada a gente falou como elas estão descontadas. A gente mostrou que nos últimos 5 anos, por exemplo, elas cresceram a metade só do Ibovespa, enquanto a bolsa subiu lá, agora eu não vou lembrar o percentual exato, as small caps tinham crescido a metade. Enquanto a bolsa já tinha voltado para aquele patamar pré-pandemia e também patamar de 2021, small caps ainda estava muito para baixo. O índice de small caps a gente viu lá que bateu mais de 3 mil pontos e hoje está negociando aqui a 2.200 e poucos pontos. Então, por isso a gente está falando bastante em small caps e a gente sabe que tem aí uma gama grande de investidores que gostam de empresas de dividendos e essas empresas acabam sendo um pouco mais conservadoras, mesmo elas sendo small caps, e dessa forma a gente quer trazer aqui um bom vídeo para esses investidores também, eles conseguirem lucrar aí com uma forte alta em empresas small caps, mas empresas também conservadoras caso algo dê errado. Então sim, small caps também pagam dividendos e pagam bons dividendos. E aí eu acabei pegando aqui os dados da Economática. Eu vou mostrar a planilha cheia aqui só para vocês terem uma ideia. Então aqui tem Petrobras, tem Vale, tem Itaú e etc. Vocês vão ver aqui que tem dividendo desde 2009 até 2023, são 15 anos no total, porque são completos esses anos. E aqui eu peguei o fechamento de mercado aqui em cada um dos anos, de 2018 a 2023 aqui também. Então essa aqui é a planilha cheia. O que eu peguei aqui nessa outra planilha foi o seguinte: eu separei as empresas small caps. E por small cap aqui nesse vídeo, embora não exista uma definição clara e sabida do que é small cap, aqui nesse vídeo a gente vai colocar assim: empresas com valor de mercado entre 100 milhões e 10 bilhões de reais. Na verdade, eu até andei um pouquinho mais, eu botei 13 bilhões de reais. Por que 13 bilhões? Porque a gente, quando criou a carteira de small caps lá atrás, em 2020 era 10 bilhões. Ao longo desse período, o mercado já cresceu, o mercado de capitais. Então, ele cresceu mais ou menos 30%. Então, esses 30% que o mercado de capitais cresceu, que é diferente do índice ter subido 30%, fez a gente colocar aí para 13 bilhões de reais nesse momento. Aproveitando que eu falei da carteira de small caps, aproveito para convidar você
vocês que a gente vai ter um evento agora gratuito na próxima segunda-feira, uma aula magna que a gente vai mostrar como você deve avaliar small caps, tá? Então, no dia 23 a gente se encontra, 8 horas ou 8 e meia da noite a gente vai estar aqui no YouTube agora, nessa segunda-feira. E se inscrevam aqui embaixo também no link da descrição, porque quem se inscrever vai receber o link da descrição, o link, né? A gente não vai colocar esse vídeo aberto para todo mundo, pelo menos essa é a nossa intenção nesse momento, tá? E além disso, no dia 24 vai ter uma outra aula, aí sim, essa só para quem estiver dentro do grupo do Telegram. Então tem vantagens de você se inscrever e você estar lá dentro do nosso grupo do Telegram. Mas eu já falei muito aí sobre propaganda, vamos falar aqui sobre as ações primeiro. Acho que é interessante vocês saberem o seguinte: a gente teve aqui, não são poucas não, tá? Muitas empresas de small caps que pagaram dividendos todos esses anos, são 15 anos. Eu vou até ler algumas aqui para vocês. Cirela, Banco Mercantil, Banestes, Sanepar, a Porte 3, né, que é a Wilson Sons, a outra Banestes, ABC Brasil, Equatorial Maranhão, Alfa Invest, Taesa, Metisa, Geradora Paranapanema, Bradespar, SLC Agrícola, Ferbasa. Até aqui essas, além de pagarem dividendos todos os anos, nos últimos 5 anos foram dividendos superiores a 3% ao ano. Além disso, Banco da Amazônia, Chus, Nordeste Brasil, Copasa, Banrisul, Grendene, a outra Banrisul, Coelce, Marco Polo, São Martinho, Coelba, IOSP Maxion, Marco Polo, Odontoprev, Idux e Ezetec. Né? E a Dimed também, que é a Panvel. Tá? Então, todas essas empresas pagaram dividendos todos esses anos. E o que é interessante a gente observar nessas ações? Quando a gente pega 5 anos aqui dessas ações, a gente vai ver variações bem expressivas. Né? A gente vai ver aqui, ó, que a média dessas ações dá 147% em 5 anos. Fazendo uma conta aqui rápida, né? Se você ganhar 147% em 5 anos, a gente vai estar falando aqui de mais de 20% ao ano, quer ver? Não, quase 19,82% ao ano, né? Se você conseguir esse resultado. Se você pegar só aquelas que além de 15 anos seguidos de dividendo, ainda pagaram mais de 3% ao longo desse período, a gente está falando só dessas primeiras aqui. Então isso dá 190% ao ano. Aqui aí sim vai ter passado 20%, inclusive talvez tenha passado de 22%, talvez, ó, 23,73% ao ano de dividendos. Não precisa nem dizer, né, que isso em 5 anos é mais do que o CDI, é mais do que a inflação, é mais do que o dólar, é mais do que qualquer coisa que vocês venham a comentar aí, coloquem nos comentários. Então a gente está falando aqui de uma fórmula que pode gerar mais do que 20% ao ano, e eu estou pegando 5 anos aí que teve pandemia, que teve eleição do Lula, que teve problemas aí econômicos, que teve aumento de juros, que teve um monte de problema. Tá? Agora, qual a grande dificuldade de você botar isso em prática? A grande dificuldade de você botar isso em prática é que você não sabe quais vão ser as ações que vão permanecer dessa forma até 2028. Né? É lindo, a gente mostra esse resultado com relação ao passado. Então é aí que reside o risco da Bolsa de Valores. E é por isso que as pessoas não conseguem esse tipo de retorno de 23,7% ao ano. Se eu hoje soubesse todas as empresas que vão continuar pagando dividendos, aquelas que têm mais de 3% de yield small caps, provavelmente nos próximos 5 anos eu teria 25% ao ano de retorno. Tá? Mas olha só que interessante. Quando a gente passa para essa outra planilha aqui, não, vamos primeiro mostrar aquelas que não pagaram dividendo em nenhum momento aqui. Né? Quem é que não pagou dividendo em nenhum momento e que tem aqui, ó, eu vou botar dessa forma aqui, quer ver? Pronto. E que estão negociando na bolsa há mais de 5 anos, né? Porque não adianta eu pegar aqui e falar, Starpar não pagou, a Moura do B não pagou, a Ocean Pact, porque elas abriram capital há pouco tempo.
Então, acho que tem, nesse tempo todo, que não pagaram dividendo, nenhum dos últimos 15 anos, a gente tem a Viver, a Renova Energia, a Recrusul, a Azul, a própria Padtech aqui, né, que eu acabei fazendo um vídeo sobre ela recentemente, entrevistei a empresa, mas uma surpresa que a Padtech também, Telebrás, GP Invest, Petro Manguinhos aqui, Bion, Bombril e Fertilizantes Eringer. Para surpresa de 0 pessoas, né, para surpresa de 0 pessoas que acompanham o nosso canal, a gente vê aqui que nos últimos 5 anos todas caíram, menos a Eringer, porque ela passou por um processo de fechamento de capital, e aí o fechamento de capital jogou para cima, né, porque a nova empresa russa lá fechou com um valor bem acima. Hoje, por exemplo, ela está sendo negociada a R$ 7,40, o fechamento de capital foi a R$ 14,95, e isso fez com que as ações subissem naquele período aqui. Quando a gente pega aqui em um ano, a gente vai ver, ó, aqui a Viver subiu 4%, aí tem aqui 4 que caíram, aí tem uma aqui que subiu, a Azul subiu 45%, teve uma outra que subiu 1%, e aqui a Bombril subiu 66%. Se você pega todas aqui, ó, a gente tem uma média de menos 5%, a gente sabe que o índice subiu 18% e a nossa carteira de small caps, por exemplo, no último ano subiu 52%. Então você vê que só separando aquelas empresas que não pagam dividendo, você já tem um retorno muito mais expressivo. Você sai daquelas empresas que tem uma média aí de menos 5% num ano bom, como o último, e você passa para umas empresas que têm aí média de 25%, 26% ao ano no outro espectro, né? Então, esse é um ponto que é importante. Se a gente pegar 5 anos aqui, é uma destruição de capital em massa, né? São menos 47%. Menos 47% ao longo de 5 anos, né? É uma super destruição de capital aqui, ó. A gente está falando de menos 12% ao ano. Então é aquela coisa, a pessoa já pegou o dinheiro e dividiu por 2 em 5 anos. Continua fazendo isso que daqui a uns 20 anos mais ou menos fica um ínfimo o dinheiro, ainda mais pensando que existe inflação. Aí o que eu peguei aqui numa outra planilha aqui? Eu peguei nessa planilha 2, eu botei todas as empresas, tá? Que tem aqui 15. Peguei todas as empresas que tem 0, peguei todas as empresas que tem 1, as empresas que tem 2 anos de dividendos, né, e 3 anos de dividendos, e nos últimos 5 anos. A gente consegue ver aqui no gráfico, ó, que mais ou menos aqui embaixo, ó, tem mais da metade dos pontos. Ou seja, mais da metade das ações que não pagaram dividendos nos últimos 15 anos, elas tiveram retornos negativos nos últimos 5 anos. Algumas tiveram retornos positivos, outras tiveram retornos até bem expressivos, ó, 428%, 433%, 393%. Só que eu não quero lidar com essa sorte, essa aleatoriedade. Eu quero lidar com isso aqui, ó, que é a certeza, né? Ou a quase certeza. Se acontecer uma aleatoriedade, é uma aleatoriedade aqui que vai me dar um número negativo, mas a aleatoriedade está contra mim, mas a certeza está a meu favor. Eu não quero a certeza contra mim, a aleatoriedade ao meu favor, né? E aqui eu peguei aquelas empresas que eu já acabei mostrando, todas elas no positivo, somando as que pagaram ainda dividendos 3%. Quando a gente vai para um ano, a gente já abre mais espaço para aleatoriedade, né? Aqui o que a gente tem? Ó? Aquelas ações que são 0, nenhum ano pagou dividendo nos últimos 15, a gente vê que teve uma empresa aqui que subiu, fez 206%. Naquelas que pagou um ano, a gente tem uma aqui que subiu 242%. Né? Essa de 206, por acaso, está na nossa carteira de small caps. E aí a gente acabou surfando isso, por exemplo, ano passado. Caso contrário, ao invés de 52%, a gente ainda teria 33% de alta. Contra 18% do índice ainda estaria bem, né? Para as pessoas não ficarem postando ali embaixo também, só conseguiu um bom resultado por causa dessa ação e blá, 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 blá. Tá? Enfim, aqui a gente vê que a gente já tem mais espaço, né? Ainda tem aqui uma boa parte que está abaixo, mas é menos da metade. Por quê? Porque o ano passado foi bom
E com um ano bom, a gente tem aqueles seguidores de tendência, né, aqueles trend followers, seguindo aquelas ações que estão subindo. Então a ação que sobe, sobe um pouco mais, sobe um pouco mais, sobe um pouco mais, que é a teoria do último bobo, né, que a pessoa vai comprar, vai vendendo, ela compra não porque ela vê que tem fundamentos para a empresa continuar crescendo e gerando retorno para os acionistas. Ela compra porque ela acredita que vai ter um bobo mais para frente que vai comprar mais caro dela. Bom, dito isso, a gente vê que mesmo que a gente pegue um ano aqui, a gente ainda tem uma certeza muito pronta para a gente aqui, uma aleatoriedade aqui pequenininha que pode acabar fazendo a gente perder dinheiro, tá? Que é mais ou menos o que aconteceu aqui, mas já tem um resultado muito melhor para quem investe a Deus dará, né? Que é esses daqui, que investe em qualquer empresa só porque subiu, por exemplo. Você vê que nesse caso aqui de um ano, a gente já tem 4 ações que caíram. Mesmo assim, são quedas no máximo de 8%. Enquanto isso, aquelas que nunca pagaram dividendo têm quedas em um ano que chegaram a 87%. Aquelas que pagaram só um ano dos últimos 15 dividendos têm quedas que chegaram a 61%. E aquelas de 2 anos de dividendo nos últimos 15 têm quedas de 63%. Nesse caso aqui, até mesmo aquelas que pagaram dividendos maiores do que 3% ao ano tiveram quedas também em um ano. Quais são essas empresas aqui que tiveram quedas? Aí você vai entender um pouquinho mais. Essas empresas que tiveram quedas em um ano, eu vou aproveitar para botar aqui maior. Você vai ver que são empresas normalmente de commodities aqui que estão pressionadas agora para baixo, né? Bradespar, minério. SLC Agrícola, o pessoal falando que a soja vai ter quebra e está tendo realmente quebra. E Ferbasa, que a Liga Ferro Cromo lá e a Liga Ferro Silício tiveram redução de preço nesse último ano. Então o mercado que segue tendência, ele fala assim, vou aguardar para comprar essa ação porque esse ano ela não vai bem. Tá? Então acabou que mesmo essas ações caíram que 6%, 3%, 8%, o que não é um grande problema assim, tá? Então, o que eu quis mostrar nesse vídeo? Que você investir para dividendo, número 1, te protege de você entrar em grandes roubadas. Você vê aqui que as quedas dessas ações que pagaram dividendos são muito pequenas. Elas não vão te livrar de problemas grandes, porque ao longo dos próximos 5 anos, essas boas ações pagadoras de dividendos, elas podem virar empresas mais pagadoras de dividendos. Né? Um exemplo, por exemplo, eu fiz um vídeo na quarta-feira. A MRV, ela era uma grande pagadora de dividendo, pagava todo ano e em 2023 ela não pagou, por exemplo. Ela não teve queda até, mas é um exemplo, por exemplo, que uma empresa pode virar, né, uma empresa não pagadora de dividendo. Então, esse risco existe na hora que você vai investir em ações. O segundo ponto é o seguinte, investir em empresas de dividendo talvez não vai te dar a empresa que mais vai subir naquele ano, mas com certeza na média você vai ter uma boa carteira que provavelmente vai bater os benchmarkings do mercado, tá? E o terceiro ponto aqui é que é uma carteira que acaba mudando pouco no longo prazo. Porque se você está falando aqui de empresas que pagam 15 anos de dividendo, provavelmente o 16º ano ela vai pagar. É muito mais fácil uma empresa que há 15 anos faz uma coisa, ela no 16º ela continuar fazendo essa coisa, do que uma empresa que está há 15 anos sem pagar dividendo, ela passar a pagar dividendos. Eu até acho que daquele gráfico ali a Padtech vai começar a pagar. Tá? Eu tenho aqui alguns indícios disso, que eu até já falei isso, mas é mais difícil disso acontecer. O mais normal é que se a empresa ficou 15 anos sem pagar dividendo, ela vai ficar o 16º ano sem pagar dividendo também. Então esses 3 pontos aqui, eles são fundamentais para você que queira investir em small caps, talvez um pouquinho mais low profile, né? Você possa entender e possa tirar um retorno bem expressivo. Né, em retornos aí de 20% ao ano, 23% ao ano, fazem você dobrar o capital muito rápido. Né? Faz em 4 anos você dobrar o capital. Né? 20% ao ano, 23% mais ainda. Né? A conta é 15% ao ano em 5 anos você dobra, 20% em 4 anos você dobra e 26%, 27% em 3 anos você dobra. Para você ter uma ideia. Então você tem essa possibilidade hoje. Lembrando, porque hoje o mercado está bem alinhado, tá?
e aí você vai ter uma possibilidade ainda maior ainda. Tá? Então eu volto a dizer para vocês, a gente vai ter uma aula que eu vou expandir um pouquinho mais, vou mostrar essas planilhas de novo, mas vou expandir um pouquinho mais, vou responder dúvidas das pessoas também, então é importante que vocês estejam nessa aula magna, dia 23 agora, segunda-feira, às 8, 8h30, ainda não decidi o horário, mas é de noite, e vocês podem sim e devem se inscrever aqui embaixo. Quem se inscreve acaba ganhando um PDF, vai ter acesso à segunda aula, que é dia 24, que não vai ser aqui no YouTube, isso a gente já definiu, a gente já fez diversas lives fora do YouTube, a gente sabe que é importante a gente fazer em outras plataformas que as pessoas possam perguntar diretamente com a gente, e então a gente vai estar fazendo essa aula aqui no YouTube dia 23, mas é importante que vocês se inscrevam para que vocês tenham acesso a todo o material gratuito. Completamente gratuito, né? Meu pai antigamente falava, né, que de graça tem injeção na testa. Então aproveitem e usem essa aula aí com parcimônia e também com potencial de geração de dinheiro. Abraços, bons investimentos. E nunca se esqueça que construir leva tempo. Vocês viram aqui que a gente mostrou empresas que pagam dividendos 15 anos, variação de 5 anos do preço das ações. Enquanto isso, tem pessoas querendo vender porque saiu uma notícia, por exemplo, ruim de uma determinada empresa. Isso é que complica demais o retorno do investidor mediano, que muitas vezes é aquele que assiste a gente há muitos anos gratuitamente e que não é nosso assinante. Então, não deixem de assistir nossa aula. Construir leva tempo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.